Oi, mamãe, tudo bem? Eu sou a Ângela, eu sou nutricionista, pós-graduada em materno-infantil e eu vim com esse vídeo hoje com o objetivo de deixar a tua maternidade, a tua jornada na gestação mais fácil. Durante esse vídeo eu vou falar sobre a suplementação pré-gestacional e durante a gestação, sobre a azia, que é algo que acaba trazendo muito desconforto para a maioria das mamães, a fome, que a gente acaba dizendo que tem que comer por dois, e o intestino da gestante, que também lá pelo final da gestação fica uma bagunça. Para falar sobre suplementação, é importante que quando tu pretende gestar e já tem isso organizado, tu fale com o teu obstetra ou teu ginecologista e coloque para ele que tu pretende gestar e que tu quer fazer uma suplementação das vitaminas e minerais necessários para que tu tenha uma melhor desenvoltura nesse início gestacional. Essa suplementação ela vai ser importante para a mãe durante a gestação e para que no momento do parto, tanto a mãe quanto o bebê, eles tenham uma reserva biológica desses nutrientes e para que no pós-parto a mãe tenha um melhor desempenho nutricional. Então, essas vitaminas, esses minerais, eles vão estar proporcionando melhor qualidade no pós-parto. A suplementação necessária durante esse período gestacional, ela se baseia praticamente em 4 micronutrientes, que é o sulfato ferroso ou o ferro, a suplementação de ferro, quelato, a B6, a vitamina B12 e a B9, que é o ácido fólico, então que a gente recomenda por muitas vezes iniciar essa suplementação antes mesmo de gestar, ali uns 3 meses antes, quando se planeja engravidar. E por que essa suplementação do ácido fólico ela é tão importante, tanto antes da gestação quanto durante a gestação até a 12ª semana? Porque o ácido fólico ele vai auxiliar na formação do tubo neural do bebê, então ele vai dar forma para o cérebro e para o desenvolvimento da medula espinhal. Eles são imprescindíveis para o corpo humano, então ter a suplementação ideal para que se forme esses órgãos tão essenciais é imprescindível. E o que a gente pode fazer, né, se a gente descobriu a gestação lá com 8 semanas? Iniciar o quanto antes essa suplementação para que a perda seja a mínima possível. Hoje o Ministério da Saúde ele já determina que as nossas farinhas elas venham enriquecidas com ácido fólico para auxiliar na prevenção de má formação em função dessa suplementação ser tão necessária. Para além da suplementação, também é importante avaliar a mãe na sua singularidade. Cada mãe ela vai ter uma necessidade nutricional diferente e isso vai desencadear, por vezes, uma necessidade de suplementar algo a mais do que essas vitaminas e minerais citados. Por que é importante avaliar cada paciente na sua singularidade? Porque, por vezes, uma mãe de uma determinada região, ela vai ter uma alimentação mais rica em determinado nutriente, enquanto que uma mãe de outra região pode ter precariedade de acesso a esses mesmos nutrientes, e aí geram carências. Essas carências, elas têm de ser supridas através da alimentação ou da suplementação. Outra coisa que também é bem importante e acaba trazendo muito desconforto durante a gestação é a azia. Então, a gente tem geralmente no consultório queixa da azia de primeiro trimestre e da azia no terceiro trimestre. Essa azia de primeiro trimestre, ela geralmente se dá pelo aumento da produção de progesterona na gestante, porque o que acontece? A progesterona ela é um hormônio que ela tem uma função mais relaxante, e esse relaxamento acaba liberando mais os esfínteres da gestante, e o esfíncter ali estomacal, que fica logo acima do estômago, por ele ficar mais frouxo, ele acaba permitindo então o refluxo de gases ou líquidos estomacais. E para que não haja desconforto, é importante então que a gestante ela faça ingestão de alimentos que vão amenizar. Não há como curar isso naquele momento, mas há como amenizar. Então, hoje no consultório, eu recomendo bastante para as minhas pacientes fazer o uso do picolé de limão, um picolé saudável, né, feito em casa, uma mistura caseira, quase que uma limonada mesmo. Aí tu pode fazer com um formato de picolé ou sacolé, deixar no congelador para esses momentos de azia. Mas o que a gente tem encontrado bastante evidência científica é no consumo de oleaginosas, como amêndoas, porque
as gorduras presentes na amêndoas auxiliam na manutenção dessa acidez estomacal e acabam melhorando, então, aliviando esse sintoma de desconforto que é a azia. Uma dica bem legal que funcionou para mim na gestação, e eu não achei muito embasamento científico, mas acabei fazendo muito uso dela, é a mastigação de folhas de manjericão. Essa folha do manjericão, ela é rica em óleos essenciais e esses óleos essenciais, de alguma maneira, amenizam esse desconforto. E foi bem bacana e é uma dica que eu gosto de compartilhar. Bom, já a azia lá no terceiro trimestre, ela tende a ser em função do tamanho do bebê. O que acontece? O útero ele vai ocupar um espaço um pouco maior dentro do corpo da mulher e por causa disso, o espaço do sistema gastrointestinal vai ficar reduzido. E com isso, essa compressão vai fazer com que tudo fique mais apertado. Então, refeições maiores podem vir a trazer um desconforto e um certo refluxo, afinal já não tem mais o mesmo espaço para que o estômago distenda na quantidade que a gestante tinha o hábito de comer. Para que isso seja menos desconfortável possível, uma dica bacana é fazer refeições menores e espaçar um pouco mais essas refeições. Também ingerir os mesmos alimentos, assim, para que haja mais conforto gastrointestinal, mas além de ingerir esses alimentos, é importante então respeitar alguns limites, a posição. Então, logo que comer, evitar ficar muito em cima do estômago e evitar deitar no momento imediato. O que é o ideal? Se manter reclinada por um período até que tenha um melhor conforto gástrico. Outra coisa, durante esse período em que o bebê já está maior, já está quase no final da gestação, é a fome. Muitas pacientes dizem, eu tenho muita fome, mas eu não consigo comer porque não tenho espaço ou porque senão eu tenho azia. Então, se a gente pede para espaçar um pouco mais a refeição, é natural que a paciente venha a ter mais fome. E o que eu recomendo para as minhas pacientes? Então, ter um pouco mais de teor nutricional em cada refeição, para que ela não venha a ser tão volumosa. Então, trazer um pouco mais de proteína, um pouco mais de gorduras boas para essa dieta, para que não precise de tanto volume para alcançar a saciedade. E aí, se eu não tenho tanto volume, eu vou acabar tendo mais conforto gástrico. E eu vou ter menos fome, que é uma coisa que a gente acaba dizendo, né? Que a gestante come por 2. Então, não tem uma necessidade de comer por 2. E às vezes não tem nem espaço estomacal para comer o suficiente. Então, o ideal é reduzir as porções, mas torná-las mais nutritivas. Outra situação que também traz bastante desconforto nesse momento da gestação e mais próximo do momento do parto é o intestino. O que acontece? Muitas vezes a gente vai tendo uma bagunça emocional durante a gestação e a gente, por hora, não percebe isso, que isso pode estar relacionado ao intestino. Porque o que acontece? O bebê ele vai ganhando forma, ganhando tamanho e ocupando espaço. E aí ele vai diminuindo o espaço para os órgãos. O intestino, ele é um órgão que, por mais que ele seja muito maleável, ele é um órgão muito extenso. E ele vai sofrer muito com a compreensão causada pelo espaço que o útero ocupa. Então, para que as gestantes se sintam um pouco mais confortável e tenham uma motilidade intestinal melhor no final da gestação, é importante o consumo adequado de água. É importante também a ingestão de fibras e alimentos nutritivos, evitar consumir alimentos industrializados, salgadinho, refrigerante, evitar o excesso também de gorduras e, além de se hidratar bem, outra coisa que ajuda bastante é a prática de exercício, para que o intestino ele venha trabalhar de forma adequada e para que a gestante venha sentir o mínimo de desconforto possível. Um problema comum em função do desconforto intestinal é a questão dos gases, e isso também pode ser reduzido, essa presença desse desconforto em função dos gases pode ser amenizado pela prática de exercícios, pela hidratação e pelo consumo de fibras e de probióticos. Então, alimentos como leite fermentado ou kefir, kombuchas,
podem auxiliar nesse finalzinho da gestação, nesse preparo para o parto. Espero que você tenha gostado. E se houver alguma coisa que você ficou na dúvida, deixa aqui no comentário para que eu possa estar respondendo e avaliando, te ajudando de alguma outra maneira em algum outro vídeo. Não esquece de deixar o teu like, que vai me ajudar bastante, e de se inscrever no canal. Muito obrigada, um beijinho e até a próxima!